Olá pessoal, me chamo Melk e hoje nós vamos entender como que ocorre a transformação desse tipo de curva aqui em uma tensão constante, né? Então, se nós pegarmos o sinal diretamente da saída aqui do nosso diodo, nós vamos ter isso aqui. Então nós precisamos de um componente chamado capacitor. O desenho dele é esse daí. Então, como é que é ele na prática, né? O capacitor, pessoal, ele pode ser eletrolítico, né? Temos valores grandes, né? Por exemplo, esse daqui de 10.000 micro por 25 volts. Esse daqui é 1 micro apenas por 250. Ele é de poliéster. E esse outro aqui também é poliéster. Então, aqui eu tenho apenas capacitores de poliéster e eletrolítico. Capacitores eletrolíticos. Muito bem, ainda existem os capacitores cerâmicos, que são aqueles no formato de disco, mas eu não utilizo eles. Eu fiquei só no de poliéster e eletrolítico. Muito bem. O que é o capacitor de fato, pessoal? O capacitor ele é um dispositivo que pode armazenar energia na forma de um campo eletroestático. O que é que isso quer dizer? Quando você carrega um capacitor e daí você abruptamente desconecta a fonte de energia que o carregou, você vai observar que ele armazenou energia e, portanto, continua com tensão entre suas armaduras. O capacitor, pessoal, ele, de uma forma bem simplificada, ele é como se fosse duas placas, assim, separadas por uma certa distância d, certo? E cada uma dessas placas tem uma área. E quanto maior a área, maior é a capacitância, certo? E quanto menor essa distância entre as placas, maior será o campo eletrostático aqui. Então a gente tem linhas de campo elétrico entre as duas placas. E por isso que ele consegue segurar tensão, né? Enquanto houver um campo eletrostático aqui, ele ainda segura uma tensão entre suas armaduras. E é isso que a gente vai utilizar. Então a gente busca uma tensão que varie pouco, certo? Então beleza, adicionando um capacitor aqui, pessoal, como será a nossa curva de tensão ao longo do tempo? Bem, até esse pico aqui, esse primeiro pico, não muda. A gente continua com aquele negócio, né? Primeiramente ela começa sem conduzir, né? Porque a tensão ainda não chegou nessa faixa, né? Entre 0,6 e 0,7. Daí ele carrega o capacitor, ou seja, fica idêntico. Agora, ele carrega por meio do diodo, certo? E agora, o que é que vai acontecer? A tensão aqui em cima do capacitor, por exemplo, vai ser 180 volts. Aqui, a amplitude é 180, aproximadamente. Então isso quer dizer que esse pico aqui é 180. Só que 180, ele segurando aqui, e aqui caindo a tensão, por exemplo, 170, que seria aqui, 160, né? 150, e vai baixando. Nesse momento, qual seria a tensão aqui em cima do nosso diodo? Seria 170, né? Menos 180. Ou seja, menos 10 volts. Lembre-se que menos 10 ele é menor do que essa tensão de condução direta. Então o que é que vai acontecer? Tensões negativas ele não vai conduzir.
Então, o capacitor ele vai ficar segurando a onda ali, sabe? Até chegar à próxima senoide. E aí ele dá uma pequena carregada e assim vai. Eu deveria colocar aqui, né? Então ele dá uma pequena carregada, segue, pequena carregada e vai. Então observe que o capacitor ele vai guardando energia na forma de um campo eletrostático e, portanto, o que é o campo eletrostático? Nada mais é do que uma tensão ali no espaço, né? Você tem uma diferença de potencial lá e ali vai ter linhas de campo elétrico. Então ele vai segurando a tensão e assim eu tenho uma curva que é próxima a uma tensão constante, né? Então se você colocar uma carga aqui na saída, por exemplo aqui um resistor, a corrente no resistor ela vai ser aproximadamente constante, porque a tensão ela varia pouco, certo? Então basicamente é isso. Só que você não pode colocar pouca capacitância, né? Porque senão vai acontecer isso aqui. O capacitor ele não vai dar conta de segurar a corrente, então ele vai caindo e aí recebe uma nova carga, e aí ele vai caindo e recebe uma nova carga. Então essa variação de tensão aqui a gente chama de ripple. Quando a tensão varia em cima de um resistor, a corrente ela passa a variar também. E isso aqui não é bom. Então por isso que a gente calcula qual é o valor do capacitor, qual seria o valor do capacitor necessário para que a gente tenha um ripple mínimo, né? E assim a gente aproxime a saída, aqui a corrente que vai circular na nossa carga resistiva de testes, ela fique próxima a uma corrente contínua, certo? E assim a gente consegue transformar corrente alternada em corrente contínua usando as propriedades do diodo e do capacitor, ok? Outra coisa, o capacitor, pessoal, a capacitância dele só depende das características construtivas dele. Logo, se você colocar capacitores ali que vão ter uma tensão baixa, por exemplo, aqui eu sei que vai rolar 180 volts. Se eu colocar um capacitor de 150 volts, o que vai acontecer? Ele vai entrar em curto, ele vai explodir, vai ficar ruim. Então a gente sempre coloca capacitores com uma tensão de isolação entre as placas acima do máximo que vai ocorrer ali, né? Coloca 20%, né? 30% acima e daí vai ficar safe, ok? Então basicamente, pessoal, é isso. Esse tipo de circuito aqui nós chamamos de circuito retificador de meia onda. Por que meia onda? Porque ele só vai aproveitar as tensões que vão ficar acima desse limiar, né? Todo o restante, todas as tensões menores que essa faixa aqui, não serão aproveitadas, certo? Então, o capacitor ele vai trabalhar bem mais. Existem outras topologias de retificação que ajudam, né? Facilitam a vida do capacitor, permitindo que sejam utilizados capacitores menores. Mas basicamente é isso. Recapitulando, entra a corrente alternada, o diodo só vai deixar passar a corrente quando a tensão passar dessa altura aqui, que é a tensão de condução direta, né? Entre 0,6 e 0,7. E a tensão que passa desse ponto é armazenada no capacitor na forma de um campo eletrostático, ok? E quando o capacitor não é carregado, que é todo esse período de tempo aqui, ó, que a onda ficou abaixo desse limiar, o capacitor vai sustentar a carga. Por isso que a tensão em cima dele cai, formando esse tipo de onda aqui, né? Ele é carregado, depois ele vai sendo descarregado, carregado, descarregado, carregado, descarregado. Então, se você coloca uma capacitância bem legal,
você vai ter uma onda assim. Quase só um pontinho imperceptível, né? Colocando bastante capacitores. Então é isso, pessoal, obrigado por assistir até aqui. Qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários e até o próximo vídeo.